Sejam muito bem-vindos à nossa capacitação do prontuário a respeito da prescrição no nosso prontuário eletrônico do cidadão. Então, para quem ainda não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Letícia, eu faço parte aqui do time da NOHARME. O meu foco, ele está mais voltado para a regulação. Acho que algumas pessoas já entraram em contato, já nos viram, pelo menos eu e a Camille, nós que entramos em contato com a maior parte de vocês, para estarmos juntos aqui hoje. E aí, para introduzir um pouco a respeito desse treinamento, todos nós aqui presentes, tanto vocês, enquanto municípios, nós, da NOHARME, fazemos parte de um projeto chamado Projeto Juntos pela Saúde. Esse projeto, ele tem como objetivo aprimorar a gestão dos serviços de saúde e sempre com foco na segurança do paciente. Então, o que é que esse projeto faz? Ele integra soluções tecnológicas na atenção primária à saúde. Se vocês, porventura, nunca ouviram falar, esse é o projeto do Juntos pela Saúde. É buscar empresas, startups, que tenham soluções tecnológicas que agreguem na atenção da primária à saúde. A NOHARME é uma dessas soluções. Então, ela foi desenvolvida para combinar uma tecnologia, com os recursos humanos, para que a gente consiga promover um cuidado mais integral, mais seguro, a partir de um esforço multidisciplinar. Então, por isso que a gente não restringiu esse treinamento, A gente quer aqui, de fato, a equipe multi. A gente quer aqui quem tem a atividade de prescrever dentro do prontuário eletrônico, seja médico, seja enfermeiro, seja nutricionista, cada município se organiza de uma forma, mas a gente traz vocês para cá, por quê? Porque todo o cuidado que a gente falou até agora, a segurança do paciente, o cuidado, o acompanhamento, que é o que a gente faz, que é o cerne do nosso trabalho, quando a gente olha para as soluções tecnológicas, esse cuidado, ele bebe de uma fonte muito importante, que é o dado. Tudo começa no dado. O dado é aquilo que a gente registra no PEC e que a gente extrai depois, faz as combinações com outros dados para que a gente componha uma informação. Então, o sistema da NOHARME, ele se conecta ao prontuário eletrônico. E aí, a partir desta conexão no prontuário eletrônico, a gente consegue fazer as revisões das receitas, as interações medicamentosas, entender os exames que estão alterados do paciente, quais eventos adversos ali estão no risco desse paciente, as doenças crônicas, como que a gente consegue acompanhar o tratamento dele, priorizar quem mais necessita do cuidado. Então, por isso que quando a gente bebe da fonte do PEC, tem lá notificando, um dos dados do PEC se esse paciente é um paciente de alto risco, por exemplo, e a gente aqui, enquanto módulo da regulação, por exemplo, dentro da NOHARME, vai priorizar esse paciente que tem um alto risco para que ele consiga receber o tratamento, fazer o exame, ser direcionado para a especialidade correta, com maior celeridade possível. Então, a ideia desse momento hoje é que a gente consiga olhar para o PEC de forma bem prática, no dia a dia. E parte das informações que a gente vai passar para vocês foi uma coleta que nós fizemos ano passado. Então, a gente pegou todos os coordenadores da APS que fazem parte do nosso projeto aqui e estão em parceria conosco na NOHARME e perguntamos as maiores dores, quais os desafios que vocês têm hoje relacionado ao preenchimento correto do prontuário eletrônico. Então, a gente perguntou para vocês, lapidou todas essas informações, organizamos e estruturamos isso numa pauta, e hoje a gente vai discorrer um pouco sobre isso, Obviamente, não sou eu que irei discorrer, é uma pessoa que é especializada nisso, eu vou deixar ele se apresentar, que é o Paulo. Então, o Paulo é médico, o Paulo é especialista,
em prontuário eletrônico, ele tem uma longa estrada aí de capacitações com vários municípios pelo Brasil para falar um pouco sobre a importância do PEC, e aí desde qualidade do preenchimento do dado, que é o que eu venho falando aqui, né, desde que eu dei o boa tarde para vocês, sobre a evolução, sobre a prescrição, o procedimento, como que funcionam as codificações, quais são os indicadores do novo modelo de financiamento, como que a gente usa o relatório. Então, um pouco de tudo que ele tem de bagagem, somado ao que nós perguntamos a vocês de dores e desafios, e ao que nós, enquanto solução tecnológica aqui do nosso lado, também identificamos, né? Então, não nasceu do nada o treinamento, eu queria deixar isso muito claro aqui, então, isso foi uma construção que a gente caminhou aí desde o ano passado, observando aqui do nosso lado enquanto tecnologia que quer prover principalmente o melhor cuidado, a segurança do paciente, para que juntos, né, a gente tenha os nossos olhares voltados ao que realmente importa, que é essa assistência, essa prestação de cuidado, mas que a gente precisa que esse dado ele seja cada vez mais lapidado, inserido no local correto, para que a gente consiga construir boas informações e prestar o melhor cuidado aos nossos pacientes. Então, é isso. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Eu sei que não é fácil reunir todo mundo, se vocês se dedicarem esse tempo a estar aqui conosco. Sei que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas isso também faz parte, né, da gente executar uma melhor prestação de serviço. Então, agradeço muitíssimo, vou passar a minha palavra para o Paulo, e Paulo, fique muito à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Davidson, eu tenho 57 anos, né? Minha formação é gestão pública, eu tenho uma pós em auditoria e gestão da saúde, e estou há 15 anos como consultor, assessor de alguns municípios aqui da minha região. Hoje eu assessoro 11 municípios, né? E isso vai desde a gestão como um todo. Às vezes o secretário quer saber um dinheiro que ele recebeu, onde que ele vai gastar aquele dinheiro. Ele não sabe como pode gastar e eu ajudo ele nisso. A implantação do prontuário eletrônico, né? Então, aqui a gente tem muitos sistemas privados que devido ao PEC ser... No começo, o PEC ele deixava muito a desejar. Então, o sistema privado toma conta. E o sistema privado, ele oferece um algo a mais. Ele oferece a fila de espera, ele oferece o almoxarifado, enfim. Ele oferece o prontuário único no município, porque hoje o PEC ele não pode ser usado na urgência e emergência. Ele é para atenção básica e especialidades. Então, os municípios acabavam optando pelo sistema privado por essa facilidade. Hoje, eles estão na contramão disso. Na minha região aqui, eu estou aqui no interior de São Paulo, eu moro em Barra Mansa, que é interior do Rio de Janeiro, mas é bem próximo do estado de São Paulo, e as cidades todas onde eu dou consultoria são do estado de São Paulo. É conhecido como Vale do Paraíba, Vale Histórico, enfim. E elas fizeram o caminho inverso. Então, elas abandonaram o sistema privado e migraram todas para o PEC. Por quê? Porque o PEC garante que os indicadores subam com mais qualidade. Sem contar que ele é gratuito, né? Então, é um sistema gratuito, que naquilo que ele se propõe, ele é o melhor que nós temos. Naquilo que ele se propõe, ou seja, em ser o prontuário eletrônico do cidadão, eu acho ele excelente. É lógico que tem muito a melhorar, ele é um sistema, né, público, utilizado no Brasil inteiro, praticamente, e realmente ele deixa a desejar em alguns momentos, mas eles estão sempre melhorando, e assim, de uns 5 anos para cá, ele melhorou demais. A resposta deles tem sido mais rápida para melhorar o sistema. Então, eu vou falar um pouco para vocês do financiamento, vou mostrar para vocês os novos indicadores, né, porque o Previne Brasil foi descontinuado, e o Ministério lançou essa nova forma de financiamento. Esse ano que passou, o que eles fizeram? Eles deram a nota bom para todos os municípios, porque eles entenderam que seria um ano de transição dos indicadores. Então, todo município teve, no mínimo, a nota considerada bom. E o Ministério disse que, a partir agora de 2026, ele realmente vai avaliar o desempenho do município na utilização do PEC e dos indicadores. Existe uma conversa aqui no estado de São Paulo, nas reuniões que a gente participa, de que ele deve segurar mais um ano para começar a cobrar isso. Ele deve manter mais esse ano, porque
Então, eles estão percebendo que os municípios ainda não entenderam muito bem as novas regras, né? Então, não sei, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa trabalhar para atingir, né? Não vamos ficar dependendo do Ministério começar ou não a cobrar. O que eles fizeram? Eles aumentaram o número de indicadores, e dentro do indicador você tem as boas práticas. Então, às vezes o indicador lá da gestante, ele tem lá um número X de boas práticas que você precisa atingir para que você tenha a melhor nota. Eu baixei todas as fichas aqui, vou passar rapidinho uma por uma com vocês, e depois a Letícia vai disponibilizar para vocês o link onde vocês encontram as fichas, né, e as fichas em si. Eu acho interessante, e isso eu vou preparar aqui para as cidades onde eu dou assessoria, eu vou preparar uma colinha, porque nas fichas tem, por exemplo, o código SIGTAP que você precisa utilizar para um determinado tipo de atendimento subir como indicador. Então, acho que é interessante você fazer um resumo disso e deixar próximo, né, principalmente os profissionais aí, os médicos, os enfermeiros, os dentistas, né? Você está realizando um atendimento e você pode acrescentar um CID ou um CIAP que vai te fazer atingir o indicador, eu acho que é válido. Eu vou abrir a primeira ficha, que é a ficha do mais acesso, tá? Bom, então, vocês vão reparar que toda nota metodológica, né, ela vai ter esse formato que eles fizeram. Eu achei, assim, interessante, porque não deixa muita dúvida para a gente. Aí vai todo o histórico, qual a intenção deles com esse indicador, enfim. E aí eles vão falando da nota, tem o parâmetro, como que vai ser calculado, né? E é um dos indicadores. No que se resume esse mais acesso? Mais acesso, eu costumo falar para o pessoal aqui, que é questão de rotina do atendimento de vocês. O Ministério entende que você precisa ter 70% de consulta agendada para 30% de demanda espontânea. Eu estou tentando abrir, inclusive, o e-gestor, que é onde está a página do CIAPS, não sei se vocês já ouviram falar. O CIAPS é onde você consegue acompanhar o rendimento, o desempenho do seu município com relação aos indicadores. Eu costumo pedir para os gestores daqui que liberem esse acesso para todos os profissionais, médicos, enfermeiros. Tem gestor que deixa isso só nas mãos do coordenador da atenção básica ou do próprio secretário de saúde. Eu acho que quanto mais você compartilha a informação e as responsabilidades, acho que fica melhor, né? Então, lá no CIAPS, ele te mostra exatamente isso. Para você ter a nota ótima, você precisa estar entre 50% e 70% dessa divisão de atendimento. Então, 70% de consulta agendada com 30% de demanda espontânea. Eu não sei como que é na região de vocês. Aqui, quando você tem o ESF, até que funciona isso de uma forma melhor. Quando você tem a EAP, costuma não funcionar. Eles acabam atendendo como demanda espontânea. Usam muito pouco a agenda. Então, assim, esse indicador, ele depende mais da rotina de vocês do que a forma de lançar, como lançar, a forma como vocês organizam a sua agenda, né, e a sua rotina de trabalho na equipe ali durante a semana. Tá bom? A 2 é do cuidado no desenvolvimento infantil. Esse indicador, ele, em todos os municípios que eu vou, é o que está mais baixo. Ele é um indicador teoricamente novo, porque antes o que se fazia com relação à criança era só a vacina. Então, entraram em indicador, boas práticas novas, né, que assim, sempre deveriam acontecer, aconteciam normalmente, mas que o Ministério começou a cobrar. Então, aqui, ele fala que primeira consulta presencial realizada por médico ou enfermeiro até o 30º dia de vida. Ter pelo menos 9 consultas presenciais ou remotas, né, realizada por médico ou enfermeiro até 2 anos de vida. Essa primeira aqui, se você perdeu essa primeira consulta dentro dos 30 dias, você já não atingiu essa boa prática, sua nota já não vai ser a nota máxima. E, embora seja meio que prática e obrigatória, né, muita gente não vinha fazendo. Pelo menos o que eu tenho acompanhado aqui é isso. Essas 9 consultas,
o Ministério ele vai medir isso no quadrimestre que a criança completar 2 anos. Então, a criança que está completando 2 anos agora em janeiro, que seria o primeiro quadrimestre de 2026, o Ministério observa de dezembro para trás se aconteceram as 9 consultas. E aí você atingiu o indicador. O mesmo vale para o peso e altura. Visita do ACS, a primeira tem que ser dentro dos 30 dias e a segunda dentro dos 6 meses. E ter as vacinas. Então, para que você consiga atingir o indicador da criança, você precisa que todas essas boas práticas, né, tenham sido realizadas. Essa questão do peso e altura tem dado muito problema aqui para a gente, pelo seguinte: se vocês observarem aqui na nota, ele vai falando quais são os CBOs que são aceitos para que você consiga atingir as boas práticas. Vocês podem ver que não tem aqui só o CBO de médico e de enfermeiro. Você tem CBO de dentista, de farmacêutico, de fisioterapeuta, de fono, nutricionista, do agente comunitário de saúde, ó, do técnico agente em comunidade de saúde. E aí, toda vez que eu vou nos municípios, eles me perguntam: Paulo, eu tenho que fazer o peso e altura? O que o ACS faz na visita já não contabiliza? Ou o que é feito lá na pré-consulta, na escuta inicial pelo técnico de enfermagem, já não contabilizaria? E aqui diz que sim, aqui diz que o que o técnico faz vai contabilizar, o que o agente faz vai contabilizar. Mas eu sempre peço para que repita, que o médico e o enfermeiro que está atendendo a criança, ele repita o peso e altura, e se tiver algum, por exemplo, se for um hipertenso, fazer a pressão, enfim. Porque, embora tenha aqui, eu ainda não consigo enxergar isso. Aquilo que o agente comunitário faz na visita dele, joga lá eles têm um aplicativo, embora apareça muitas vezes no prontuário do paciente, eu não consigo precisar que isso está subindo. Porque lá na Previne Brasil, era bem claro, é a aferição de pressão ou o peso e altura realizado pelo médico ou pelo enfermeiro da estratégia de saúde da família. Como ele aumentou muito isso, ele aumentou muito a exigência, eu acho que ele abriu esse leque para facilitar que a gente atinja os indicadores. Então, assim, pelo que está escrito, vale. Pela prática aqui, a gente ainda não conseguiu identificar isso, tá? Mas se formos trabalhar de acordo com aquilo que o Ministério está pedindo na nota técnica, aquilo que é feito na pré-consulta vai ser contabilizado. De qualquer forma, o peso e altura, ele agora está sendo exigido para praticamente todos os indicadores. Depois, mais à frente, eu vou passar os demais com vocês vão ver que no hipertenso, diabético, idoso, gestante, tudo tem que ter peso e altura. Vamos lá para a próxima. E aí, depois, lá dentro do prontuário, eu mostro como fazer esses lançamentos, tá? Que acredito que vocês já saibam, mas aí a gente dá mais uma olhada, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem chamar também. Essa aqui é da gestante. Lá no Previne Brasil, você tinha já aquela primeira consulta, né? Até a 12ª semana. Muita coisa que tem hoje já existia no Previne Brasil. Entrou essas 7 consultas presenciais ou remotas, né, do enfermeiro ou do médico durante a gestação, né, ou seja, durante o pré-natal, ter pelo menos 7 aferição de pressão, ter pelo menos 7 peso e altura, ter 3 visitas do ACS, essa vacina DTPA, os testes rápidos, que antes eles eram exigidos só na primeira consulta, agora eles são exigidos também no 3º trimestre. E aí aqui ele já entra na parte do puerpério, que é ter uma consulta presencial do médico enfermeiro, ter uma visita do ACS e ter uma atividade de saúde bucal. Antes ele falava em consulta, agora ele fala em atividade de saúde bucal. Então não precisa necessariamente ser uma consulta. Essa questão do teste rápido, depois lá no PEC eu mostro para vocês como que a gente deve estar lançando. Ele melhorou porque ele fala normalmente que você pode realizar ou avaliar. O avaliar seria você colocar o resultado. Então, muitas vezes, não sei como que é a realidade de vocês, mas aqui nós temos muito paciente que cuida no particular e passa no postinho só para levar um resultado, alguma coisa assim. Então, quando a gente faz essa avaliação, quando a gente lança esse resultado lá no PEC,
alguns indicadores vão ser contabilizados, tá? E aqui ele fala os CBOs que são aceitos e os CIDs ou CIAP2 que são aceitos também no caso da gestante. Os médicos usam o CID, né, e os enfermeiros usam o CIAP2. Quando você entra com o CIAP de gravidez, automaticamente o PEC já coloca ele em condição ativa. Então, esse é um que você não precisa se preocupar, porque a partir do momento que você colocar o CIAP2 ou o CID correto lá da gestação, a gestante já vai entrar como uma condição ativa, e a partir do momento que você finalizar a consulta, na próxima consulta já abre para você a opção de fazer o pré-natal, tá? Então, facilita. O pessoal aqui, eles têm muita dificuldade na hora de dar baixa nisso. O dar baixa é você colocar um CIAP ou um CID de parto, que é o parto normal, ou parto com complicações, enfim. Então, você precisa colocar o CID ou CIAP, né, do parto e finalizar. Então, aí você vai estar concluindo essa gestação. E a gente vai ver depois também lá no PEC. A questão da pessoa com diabetes. A consulta continua sendo a consulta é importante na hora que você está realizando essa consulta, você colocar o CIAP2 ou CID de diabetes, né? Se você não colocar, não vai ser considerado como uma consulta que subiria como indicador. Eles acrescentaram a aferição de pressão, antes não era necessário. Peso e altura também, visita do ACS, agora a visita do ACS aparece praticamente em todas as boas práticas, e a solicitação da hemoglobina glicada. No caso aqui, ele fala solicitação ou avaliação também. Então, se você recebe um exame desse do paciente, feito no particular, e você vai inserir o resultado no PEC, essa boa prática vai subir, tá? E ele quer que você faça aquela avaliação do pé diabético. E, normalmente, pelo menos aqui, os médicos falam que não é todo paciente com diabetes que vocês fazem essa avaliação. Mas, para o Ministério, todos aqueles pacientes que estiverem na sua relação como pessoas com diabetes, você precisa jogar lá o código SIGTAP para essa avaliação, tá? Então, aqui embaixo, ó, ele vai falando os códigos SIGTAPs que são aceitos. Então, você tem qual que é o da aferição, qual que é o da consulta, o do exame do pé diabético, que é esse aqui, ó. Então, você está realizando o atendimento da pessoa com diabetes, você fez lá a sua consulta, preenche o SWAP como normalmente você preenche, e lá na avaliação você vai colocar o CID ou CIAP2 da doença, e logo abaixo você tem o código do procedimento, que você vai acrescentar esse exame do pé diabético, né? Vai fazer a solicitação da hemoglobina glicada na solicitação de exame normal, ou lá no campo para colocar o resultado, você coloca o resultado do exame daquele paciente que trouxe para você. Hoje são os indicadores mais tranquilos da gente atingir, é o hipertenso e o diabético. Eu acho que o da criança, da gestante e depois o cuidado da mulher, que vocês vão ver mais à frente, ele ficou bem complicado, assim. O hipertenso é a consulta, a aferição de pressão, peso e altura, e a visita dos ACS. Então, o hipertenso ficou mais tranquilo. É interessante que agora assim, de uns meses para cá, um ano talvez, o PEC permite que você tire a condição do paciente que antes ele não permitia, de diabético, hipertenso. Então, você consegue fazer um filtro lá na população que você atende, porque o que acontecia lá no começo do PEC, quando o ACS fazia visita e colocava o paciente como hipertenso, essa condição automaticamente já ficava como ativo. Então, tem aquelas cidades que já usam o PEC há muito tempo, tem muito paciente que está lá como hipertenso e, na verdade, nunca foi. Ele se considerava hipertenso, falou com o ACS, lá na visita, o ACS colocou,
e ficou registrado no prontuário dele. Então, hoje a gente consegue tirar e deixar realmente só aquelas pessoas que estão naquela condição. Mais uma vez, o CBOs, e aqui não tem muito mistério, já é o dia a dia de vocês mesmos, tanto o CID-10 quanto o CIAP que vocês colocam para indicar a condição do paciente. Agora, é o cuidado da pessoa idosa, é um indicador novo, não tem muito mistério, é você ter a consulta do idoso, peso e altura, a visita do ACS, e tem que ter a vacina da influenza. Aí eu não sei como que acontece aqui nas cidades onde eu vou, tem alguns idosos que não estão querendo tomar vacina mais, não. Eu acho que é pior que quando toma vacina que fica gripado. Então, algumas cidades estão até fazendo campanha, né, para estimular, para divulgar, da importância, enfim. Mas é uma das boas práticas, né, para a gente atingir. Cuidado da mulher. Antes, ele falava no citopatológico, né, na coleta de citopatológico. Isso aí aumentou, e acho isso de suma importância, né. Passou da hora de realmente fazer dessa forma. Então, precisa ter lá o rastreamento, né, do câncer do colo de útero, né, nos últimos 3 anos, para aquela faixa etária de mulheres e homens transgêneros de 25 a 64 anos. Pode ser coletado, solicitado ou avaliado. É interessante porque ele possibilita que você, fazendo a coleta, ou solicitando, ou avaliando, ou seja, colocando o resultado de uma pessoa que veio do particular, você vai estar atingindo o indicador. Então, acrescentou essa dose da vacina HPV para as crianças e adolescentes do sexo feminino de 9 a 14 anos, ter pelo menos um atendimento presencial ou remoto para adolescentes, mulheres e homens transgêneros de 14 a 69 anos de idade, sobre saúde sexual e reprodutiva, né, nos últimos 12 meses. E ter uma solicitação, né, ou avaliação de mamografia, né, rastreamento para câncer de mama em mulheres e homens transgêneros de 50 a 69 anos. Essa letra C, que é o atendimento presencial ou remoto, a gente tinha muita dúvida aqui se era algum SIGTAP específico, mas, na verdade, é o código CIAP ou CID que você coloca no atendimento. Então, o que a gente está usando aqui na região? Toda vez que atende uma mulher, uma adolescente, você pega um desses códigos CID e acrescenta no seu atendimento. Então, às vezes, você está atendendo uma mulher por qualquer outro motivo, vai colocar lá o CID da doença dela, né, que ela relatou para você, e você acrescenta um desses aqui. E aí você vai estar já atingindo essa boa prática. Por isso que eu falei que é interessante a gente ter essa colinha, porque você deixando isso do lado ali na mesa, enfim, no dia a dia de atendimento, você já está dentro do prontuário da paciente, você está realizando seu atendimento, você vai e coloca, acrescenta um desses CIDs aqui.